Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre psicopatologias. Vocês sabem que meu interesse aqui não é afrontar ninguém, não é desrespeitar os profissionais da saúde. Sei que tem muita gente séria, mas infelizmente também tem muita gente que foi cooptada por essa agenda de excessos de transtornos e síndromes e acaba tendo que ter venda de medicamento e terapia e que todo mundo tem um transtorno hoje em dia, né? É um dos objetivos dessa agenda fazer com que as pessoas realmente se sintam cada vez mais adoecidas porque elas se tornam mais vulneráveis para o quê? Para controle. Como tudo que eu falo aqui nesse canal, o objetivo sempre é exercer controle sobre as pessoas. Então eu sei que tem muita gente séria, mas infelizmente tem profissionais que foram cooptados por essa agenda. Então hoje eu quero falar para vocês a respeito do diagnóstico e por que nós temos que ter tanto cuidado com essa questão dos diagnósticos hoje em dia, né? Todo mundo é diagnosticado com alguma coisa hoje em dia. Então eu vou falar um pouco sobre isso, a gente tem que ter cuidado com esse assunto. Como sempre, minha referência, né, para isso, Paulo Dalgala Rondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, tá? É minha referência, não estou tirando essas coisas da minha cabeça. Eu vou tentar ser bem prático aqui e o menos técnico possível, porque o meu objetivo é que você compreenda todo esse processo, enfim, que vem acontecendo nos últimos anos envolvendo questões psicopatológicas. Então, uma pergunta que eu faço: como se descobrem doenças? Como alguém é diagnosticado com uma doença? Uma psicopatologia, supostamente, é uma doença que você teria aí na sua psique ou na sua mente, né? Enfim, então existem basicamente duas formas de diagnosticar uma doença, tá? Você pode diagnosticar por meio de exames técnicos, ainda que você vai ter que ter um profissional para depois, né, no exame clínico desses exames, chegar realmente a um diagnóstico mais preciso. E você tem exames clínicos. Qual que é basicamente a diferença dos dois? O que são exames técnicos? Alguns exemplos, né? Exames laboratoriais, exames de imagens, exames funcionais. Geralmente são exames que constatam algum marcador biológico, ou seja, algo que se altera na fisiologia humana e pode ser objetivamente constatado. Então, quando você vai fazer um exame de sangue, que é detectada alguma alteração no seu corpo, ou quando você vai fazer quando você está com febre, por exemplo, que aí você pega um termômetro, a sua temperatura subiu, então isso indica que você provavelmente pode estar com algum tipo de infecção. Quando você vai fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância ou algo nesse sentido. Quando você vai fazer, por exemplo, exames funcionais, eletrocardiograma e outros tipos de exames assim, enfim, de esteira. Então, isso são exames técnicos, é uma forma que te ajuda a diagnosticar uma doença. Geralmente tem um marcador biológico, ou seja, são doenças que deixam algo registrado no seu corpo. Agora, qual é uma outra forma de você fazer uma constatação? Exames clínicos. E o que são exames clínicos? São exames feitos pelos profissionais da área de saúde. Então você vai até um médico, você vai até um dentista, você vai até um enfermeiro, que a depender, né, acaba tendo que atender muitas vezes também. E através dos sintomas e sinais que você relata para ele, ainda que ele não tenha um exame laboratorial, um exame de imagem, qualquer outro tipo de exame, com base nos sinais e sintomas que você diz para ele, ele vai chegar a algum diagnóstico. É claro que esse diagnóstico ele é um pouco mais frágil do que um diagnóstico pautado em exames laboratoriais, mas ele não deixa de ser um sistema relativamente válido, principalmente quando nós estamos falando de doenças que deixam um marcador biológico, ou seja, algo que é alterado no seu corpo de alguma maneira. Então nós temos basicamente esses dois tipos de exame, exames técnicos e exames clínicos para detectar uma doença hoje em dia. E aí, sobre o diagnóstico das psicopatologias, ou seja, as doenças da mente, vejam só o que o Dalgala Rondo diz. Do ponto de vista clínico e específico das psicopatologias, né, ou da psicopatologia, que é o que a gente está falando aqui, embora o processo diagnóstico em saúde mental siga os princípios gerais das ciências médicas, há certamente alguns aspectos peculiares que devem ser aqui apresentados. E olha só que interessante que ele coloca. O diagnóstico de um transtorno psiquiátrico é quase sempre baseado preponderantemente nos dados clínicos. Dosagens laboratoriais, exames de neuroimagem estrutural, tomografia, ressonância magnética, etc., e funcional, tomografia computadorizada por emissão de fóton único, tomografia por emissão de pósitrons, mapeamento por eletroencefalograma, etc., e testes psicológicos e neuropsicológicos auxiliam de forma muito importante, principalmente para o diagnóstico diferencial entre um transtorno psicopatológico primário, esquizofrenia, depressão primária, transtorno bipolar, etc., e uma doença neurológica, encefalites, tumores, doenças vasculares, etc.
ou sistêmica, hipotireoidismo, insuficiência renal, etc. É importante ressaltar, entretanto, que os exames complementares semiótica técnica armada não substituem o essencial do diagnóstico psicopatológico, uma história clínica bem colhida e um exame de estado mental minucioso, ambos interpretados com habilidade, ou seja, o diagnóstico das psicopatologias basicamente são clínicos, é o profissional da saúde que analisando a pessoa, geralmente um psicólogo ou um psiquiatra, que vai chegar à conclusão de que tipo de transtorno, disforia ou qual que seria a psicopatologia daquela pessoa. E aí ele diz mais uma coisa aqui também interessante nesse sentido. De modo geral, não existem sinais ou sintomas psicopatológicos específicos de determinado transtorno mental. Isso quer dizer que, de fato, não há sintomas patognomônicos em psicopatologia, como afirma Emil Kraepelin. Acho que é isso, né? Kraepelin. Enfim, infelizmente não existe no domínio dos distúrbios psíquicos um único sintoma mórbido que seja totalmente característico de uma enfermidade. O que quase nunca é produzido totalmente de forma idêntica pelos diferentes transtornos mentais é o quadro total, incluindo o desenvolvimento dos sintomas, o curso e o desenlace final da doença. Portanto, todo diagnóstico psicopatológico repousa sobre a totalidade dos dados clínicos momentâneos, exame do estado mental e evolutivo, anamnese, história dos sintomas e evolução do transtorno. Essa totalidade clínica que detectada, avaliada, interpretada com conhecimento teórico e científico e habilidade clínica e intuitiva, conduz ao diagnóstico psicopatológico mais preciso e útil. Ou seja, mais uma vez ele está dizendo aqui, né, patognomônicos, o que é isso, né? São características que às vezes são específicas de uma única doença, só aquela doença vai revelar aquele sintoma ou aquele sinal. Não existe isso no universo dos transtornos mentais, né, ou das disforias, enfim, das síndromes, das psicopatologias. Em geral, você não tem por exemplo, não existe uma característica que é só da depressão, ou uma característica que seria só de um TDAH, ou de transtornos aí que existem aos milhares hoje. É sempre um conjunto de sintomas e sinais que é analisado pelo profissional para que ele chegue a um diagnóstico, ou seja, não existe realmente uma característica que você olhou, não, a pessoa está com tal transtorno, está com tal síndrome. Não existe isso no universo das psicopatologias. Diante dessa afirmação, então, que geralmente é o diagnóstico clínico que prepondera no âmbito das psicopatologias, ou seja, é o profissional que vai muitas vezes determinar que tipo de síndrome, que tipo de transtorno, que tipo de distúrbio aquela pessoa tem, surge uma pergunta muito interessante que nós devemos fazer, principalmente hoje em dia, num cenário em que até a ciência está completamente tomada por ideologias, infelizmente. As perspectivas do profissional que avalia o paciente podem influenciar no diagnóstico? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que o psicólogo que vai me avaliar, o psiquiatra, se ele tem determinada perspectiva ideológica, política, filosófica, religiosa, isso vai influenciar? Vejam ainda o que o Dalgal Arrondo fala então sobre essa questão da normalidade em psicopatologia. O conceito de saúde e de normalidade em psicopatologia é questão de grande controvérsia, sendo fundamental o questionamento permanente e aprofundado sobre o que seriam o normal e o patológico. Há questões particularmente difíceis na determinação de normalidade e anormalidade em psicopatologia. Historicamente, essas noções receberam grande carga valorativa, presta atenção. Assim, definir alguém como normal ou anormal psicopatologicamente tem sido associado àquilo que é desejável ou indesejável, ou àquilo que é bom ou ruim. Tais valores, mesmo que se busque esclarecer que não devam estar presentes, retornam quase sempre de forma explícita ou camuflada, quando se caracteriza alguém como anormal psicopatologicamente. E aqui numa outra página ele diz o seguinte: tal problema não é exclusivo da psicopatologia, mas de toda a medicina e psicologia clínica. Tome-se como exemplo a questão da delimitação dos níveis de tensão arterial para a determinação de hipertensão ou de glicemia na definição de diabetes. Essas delimitações mudam em função de visões de saúde e de políticas sanitárias da sociedade. Mudaram, né? Esse problema foi cuidadosamente estudado pelo filósofo e médico francês Georges Canguilhem, acho que esse é o sobrenome, cujo livro O Normal e o Patológico tornou-se uma obra clássica indispensável em tal discussão. Ou seja, meu amigo, aquilo que é considerado patológico ou normal, enfim, é também fruto de discussões ideológicas, discussões valorativas, e a gente tem visto isso ao longo da história, né? Questões religiosas que acabam influenciando, questões, às vezes, políticas que acabam influenciando. Na União Soviética, muita gente foi internado
porque era divergente do sistema, né? Depois vocês estudem lá a história dos gulags, né? Enfim, tem livros que falam sobre isso. Na Idade Média, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, eram tratadas por conta de questões religiosas, como, né, tendo ali uma possessão ou algo desse tipo. Então não tem como negar que sim, a vivência do profissional vai influenciar os tipos de diagnósticos que são, enfim, apresentados para as pessoas. E esse é um problema muito sério, que muita gente não pensa. Às vezes acha que basta procurar um psicólogo qualquer, um terapeuta qualquer, um psiquiatra qualquer. Saiba que a cosmovisão daquela pessoa vai sim acabar influenciando o diagnóstico que muitas vezes vai ser dado a você. E depois vem todas as consequências, né? Terapia, do ponto de vista, muitas vezes, medicamentosa, né? Com psicofármacos e etc. E tudo isso pode influenciar muito a vida da pessoa, porque, novamente, no âmbito das psicopatologias, o diagnóstico é basicamente clínico, como disse lá o Dal Galarrondo, né? Reconhecendo isso, o nosso referencial teórico aqui. E aí, mais uma questão, né? Para que a gente vá aprofundando nessa questão, né, que é o meu objetivo aqui com essa série de vídeos. Vivemos em um período em que tudo tem se tornado algum tipo de transtorno, disforia, síndrome, etc. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, caso você ainda não tenha assistido, assista, porque lá hoje em dia, meu amigo, eu até coloquei um vídeo lá falando sobre algumas características de autismo em pessoas adultas. Meu amigo, são tantas características que praticamente todo mundo é autista, né? Se você assistir, veja lá o vídeo que você vai entender o que eu estou falando. E aqui eu quero mostrar como se dá esse processo. Por exemplo, o conhecido efeito Dunning-Kruger pode ser apenas um nome científico para soberba ou humildade. Por enquanto, isso aqui é chamado de efeito, né? E vejam qual é a definição disso aqui. O efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo pelo qual pessoas com baixa habilidade em uma tarefa superestimam sua habilidade. Alguns pesquisadores também incluem em sua definição o efeito oposto para as pessoas de alto desempenho, sua tendência a subestimar suas habilidades. Então, veja, as coisas às vezes começam como efeito, ou como um estilo, aí daqui a pouco vão se tornando um transtorno, ou vão virando uma síndrome. Então vejam, o que esse efeito aqui é? Nada mais é do que muitas vezes uma pessoa soberba, que é aquela pessoa que não sabe nada sobre o que está falando, mas acha que domina o assunto, ou muitas vezes uma pessoa que é humilde, que embora eu conheça muito dessa área, eu ainda acho que meu conhecimento não é suficiente. Mas aí você chama de efeito Dunning-Kruger. Aí daqui a pouco isso aqui vira um transtorno, né? Como a gente tem vários transtornos hoje em dia, cada dia surge um transtorno novo, e daqui a pouco tem gente sendo medicada, ou tem gente que tem que fazer terapia de uma forma ou de outra, porque é assim que as coisas vão evoluindo. Então veja, isso aqui é basicamente soberba e humildade. Então às vezes o cara pode, né? Não, você está sob o efeito Dunning-Kruger. Não, na verdade a pessoa está sendo só soberba, ou então está sendo humilde. Um outro exemplo, e esse aqui já evoluiu inclusive para o status de transtorno, é o chamado transtorno de personalidade narcisista, que tanto se fala hoje em dia, né? Desse transtorno. Que nada mais é do que o somatório de pecados como soberba e vaidade. Muitas vezes é simplesmente isso. E aí eu peguei algumas características aqui de um narcisista, não vou ler com detalhes aqui, vou ler só o básico, para que vocês entendam. Isso aqui eu não peguei em revistinha de fofoca, nem de psicologia de barzinho, não. Isso aqui eu peguei em um site de uma clínica médica, tá? Olha só quais seriam as características, então, de um narcisista que teria esse transtorno. Busca incessante por admiração, sentimento de superioridade, falta de empatia, comportamentos manipuladores, necessidade de controle, sensibilidade extrema a críticas. Ou seja, qualquer pessoa que chegar lá, que cometa, né, os pecados da soberba ou da vaidade, vai acabar sendo diagnosticada se o profissional já tiver enviesado por essa leitura. E hoje em dia, como a gente, né, como eu falei, todo mundo tem algum tipo de transtorno, então isso vai fazendo com que as pessoas se sintam doentes, isso vai fazendo com que as pessoas se sintam fragilizadas e, novamente, estejam mais aptas a serem controladas pela indústria farmacêutica, enfim, por profissionais que nem sempre estão bem intencionados, né? Então, veja, isso aqui não necessariamente é um transtorno, meu Deus do céu. Isso aqui, às vezes, é um sujeito que é soberbo, é um sujeito egocêntrico, é um sujeito muito vaidoso, mas não, isso agora é um transtorno de narcisismo, né? Eu já fui chamado de narcisista, né? Que eu tenho um transtorno de narcisismo, porque muitas vezes a pessoa tem personalidade, a pessoa tem valores, a pessoa tem convicções, não, mas você é um narcisista, você não muda de opinião, né? Enfim, então entendam que tudo hoje em dia tem se tornado um tipo de transtorno ou algo do tipo. E isso, mais uma vez, acaba influenciando o quê? A psicologia e a
psiquiatria têm se tornado cada vez mais materialistas. Questões espirituais que muitas vezes tinham que ser resolvidas nessa esfera estão sendo transformadas em transtornos, em distúrbios. Por quê? Porque aí você afasta o aspecto espiritual e começa a tratar com terapia, com remédio e outros tipos, né, de tratamento que não serão eficazes, porque o problema não está no âmbito psicológico, o problema não está no âmbito fisiológico, muito menos, né? O problema está no âmbito espiritual, só que enfim, né? E agora a gente chega aqui, então, num ponto fundamental. Um outro exemplo que eu quero dar, e esse é bastante problemático, tá? Porque hoje em dia é a grande discussão em voga. E aqui chegamos, por exemplo, ao gravíssimo problema da questão de gênero, que atualmente tem dominado o debate público. Vejam, essa questão da disforia de gênero é um diagnóstico puramente clínico. Não existe exame técnico nenhum. Não existe exame de imagem, não existe exame laboratorial que diga, não, você é uma menina que nasceu num corpo de menino, ou você é um menino que nasceu no corpo de uma menina. Não existe nenhum exame. É o profissional que vai analisar a questão e aí com base nos sintomas e sinais, e aí pode fazer até uma certa etiologia, coisa que o próprio Dalga Larrondo não recomenda para as psicopatologias, vai chegar à conclusão, não, essa pessoa, né, essa criança sofre de disforia de gênero. Então, ou então o pai que vai levar o filho lá, né, porque não tá dando muita atenção às aulas, porque às vezes não é uma pessoa interessada naquele assunto. Eu, por exemplo, não gostava de química, não gostava de física, não gostava de matemática, mas gostava de história, gostava de geografia, gostava de literatura. Então, aí o filho é diagnosticado com TDAH, porque não está prestando atenção. Obviamente, existem assuntos que não nos interessam. O adolescente tem isso, a criança tem isso, só que aí, né, hoje em dia tem essa massificação desse tipo de transtorno. E aí, tome Ritalina ali para o adolescente, para o pré-adolescente, muitas vezes criança tomando isso, porque é exatamente essa indústria da patologização, né, das pessoas. Então vejam, essa questão de gênero é gravíssimo. Você muitas vezes leva uma criança e ela vai se submeter a um diagnóstico puramente clínico e aquele pai então vai acabar, né, que se não tiver uma instrução, não tiver ali algo além, vai acabar acreditando piamente naquele médico, porque ele não sabe nem a diferença entre um diagnóstico clínico e um diagnóstico técnico e vai achar que realmente, meu filho, meu Deus do céu, eu queria ter um menino, mas agora eu percebo que eu tive um menino que é uma menina, eu tive uma menina que é um menino, e isso é muito sério, porque, lembram, está sujeito a questões valorativas, não existe uma ciência nessa parte aqui, se é que se pode falar de ciência, que seja avalorada, né? Então, se você está diante de um profissional que já abraçou essa agenda de gênero e etc., e machismo e patriarcal, se é uma psicóloga que às vezes vai aconselhar uma mulher e é feminista, obviamente isso vai influenciar na forma como aquela pessoa conduz, enfim, vai diagnosticando as questões. Vejam, por exemplo, a definição do que é uma disforia, né? Isso aqui, novamente, eu não peguei em site de conservador, não, peguei no site médico. O que é disforia? A disforia é um estado emocional caracterizado por sentimentos de tristeza, irritabilidade, descontentamento e falta de prazer nas atividades do dia a dia. Pode ser descrita como o oposto da euforia, que é um estado de extrema felicidade e excitação. A disforia pode ser passageira, como uma reação a um evento estressante, ou pode ser crônica, fazendo parte de um transtorno mental mais grave. Nada que não aconteça no dia a dia, na vida de qualquer pessoa ao longo da sua existência em determinados momentos. Mas aí a criança está ali insatisfeita porque está num corpo, às vezes a criança fica performando coisas do sexo oposto, isso é a coisa mais comum. O rapaz, às vezes, né, a criança ali usa o sapato da mãe ou um vestido da mãe para performar, isso é natural. A mocinha vai lá, pega o sapato do pai, uma camisa do pai, é natural. Só que aí hoje em dia não, isso é interpretado como algo natural, não, isso é disforia. É porque esse menino queria ser menina e essa menina queria ser o menino, sendo que muitas vezes isso é fruto de um diagnóstico puramente clínico e ainda mais enviesado. E eu concluo então da seguinte maneira. Vivemos em uma época na qual pecados, vícios e desvios humanos têm recebido um tratamento científico por muitas alas da psicologia e da psiquiatria atual, transformando-os todos em questões puramente psicológicas. É preciso abrirmos nossos olhos a fim de que saibamos distinguir claramente aquilo que é uma doença daquilo que é um desvio e corrupção de nossa alma por conta de nosso afastamento de Deus e que, portanto, não será jamais resolvido com terapia. Por se tratar de algo ligado a questões espirituais, é arrependimento que vai resolver. No próximo vídeo da série, pretendo abordar a questão de como temos lidado com o sofrimento atualmente em face das propostas terapêuticas atuais. Então, senhores, é fundamental que vocês entendam isso. Nem sempre o seu diagnóstico é um diagnóstico técnico, pautado realmente em um marcador biológico, como eu falei. E o Dalga Larrondo assume isso. Dificilmente você tem psicopatologias
que deixam algum marcador biológico. Quando você tem algum marcador biológico, provavelmente você já está falando de uma doença que é constatável. Por exemplo, é o caso do Alzheimer, é o caso de certos tipos de esquizofrenia que realmente afetam o cérebro, de modo que você consegue perceber isso em alguns exames de imagem. Então, isso é muito diferente de um transtorno narcisista, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de sei lá, uma síndrome do pânico, burnout, né? Tanta coisa hoje em dia que você tem. Se você for pesquisar, como eu já falei aqui, a cada dia surge um transtorno, uma síndrome nova, uma disforia. E a gente tem que ter muito cuidado, porque como eu falei, no caso da disforia de gênero, é uma coisa muito séria. Você vai estar afetando ali realmente crianças que muitas vezes vão estar sendo diagnosticadas por terapeutas completamente enviesados. Então é necessário que nós tenhamos conhecimento, que nós pensemos sobre essas questões para que nós não sejamos levados aí por qualquer coisa, né? Como eu falei para vocês, no próximo vídeo eu vou abordar a questão então do sofrimento e como nós temos enfrentado esse sofrimento, né, de formas assim que, a meu ver, são bastante prejudiciais para o nosso desenvolvimento como seres humanos, e infelizmente tem muita gente que não percebe isso, né, que o sofrimento ele faz parte da nossa evolução como seres humanos e faz parte da nossa existência de uma forma ou de outra, e sem ele é impossível que nós realmente cresçamos espiritualmente. Então, estejamos atentos para essa questão de diagnósticos, abra o seu olho. Afinal de contas, como eu sempre digo nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.